para um tratamento, é um tratamento muito eficaz, é um tratamento novo. Se você quiser participar desse tratamento, você precisa dar um ok. E eles davam esse ok. Mas eles são parte de uma população vulnerável. Eles não sabiam que seriam feitos de cobaia. Eles sabiam que iriam receber o medicamento. São coisas diferentes. Então, o hospital não detalhava, detalhava os riscos a que o paciente estava submetido? Não detalhava. Não detalhava. Ainda que isso fizesse parte. Nós temos aqui pedidos de termo de responsabilidade, autorização de tratamento. Isso era pedido a todos os pacientes ou não era pedido? Essa é a pergunta. Aí que está. Isso não era posto como um termo de autorização. Quando os medicamentos eram retirados da unidade hospitalar, o discurso utilizado pelos médicos era o seguinte: olha, está aqui a prescrição do senhor. Quando ele chegava à farmácia, porque a farmácia disponibilizava, só depois de um tempo os kits passaram a ficar à disposição nos consultórios médicos, no momento em que eles iam fazer a retirada do medicamento, lhes era passada a seguinte informação: para retirar essa medicação, o senhor precisa assinar aqui. Eles não tinham ciência que o assina aqui era o termo de consentimento. É verdade que o termo de consentimento para o tratamento, ele era genérico, ele não falava especificamente no tratamento precoce ou da hidroxicloroquina? Era um termo genérico. Era um termo absolutamente genérico. Era um termo genérico. Não tratava disso. Tanto né? o disponível no hospital, como aquele que era disponibilizado via mensagem de SMS, em que o paciente dava um ok. Muitos pacientes não isso liam. É muito importante. Quem são os proprietários ou controladores da Prevent Senior? Como? Desculpe. Quem são os proprietários ou controladores da Prevent Senior? A Prevent Senior é uma operadora de saúde que foi constituída por dois irmãos, o Fernando Parrillo e o Dr. Eduardo Parrillo, médico geriatra. Eles são proprietários da rede Prevent Senior. O diretor executivo é o Dr. Pedro Batista. Tá. Vossa Excelência poderia nos dizer o que é o estudo LDE-MTX, que foi levado à frente sobre a responsabilidade do Dr. Rodrigo Esper e que consta em alguns termos de consentimento ou de autorização, já que não havia o consentimento? Posso. Essa é uma pesquisa que foi denominada pesquisa de nanopartículas. Esse era o nome utilizado, é um nome para causar impacto com relação à tecnologia que estaria imbuída esse tipo de tratamento, e ele foi divulgado pelo Dr. Rodrigo Esper como sendo um tratamento revolucionário para a COVID em pacientes internados. Que era, nessa entrevista, o Pedro Benedito coloca que era a primeira experiência de tratamento da Covid que seria levada ao mundo com o patrocínio do governo brasileiro. Qual era o papel do Rodrigo Esper na Prevent Senior? O Dr. Rodrigo Esper e o Dr. Fernando Oikawa, eles são diretores do Instituto Prevent Senior de Pesquisa. Existem relatos de que vários pacientes receberam a hidroxicloroquina, mesmo que pertencessem a grupos com contraindicações para o seu uso. Algum profissional avaliava, por favor, doutora Bruna, a conformidade da prescrição de cada pessoa ou a indicação dos medicamentos era feita de maneira indiscriminada, genérica, para todos? Se puder precisar para a gente avançar aqui. Não? Posso. Num primeiro momento, quando a gente analisa o histórico de conversas via WhatsApp, fica claro que existia uma intenção de controle. Ou seja, a intenção era para que esses médicos, além de identificarem o quadro clínico desses pacientes, fizessem um acompanhamento mais completo, ou seja, que pudessem pedir o eletrocardiograma, para que pudessem pedir o exame de tomografia. Contudo, a demanda era tamanha que, apesar de existir essa intenção, eles deixaram de aplicar ali, não sei por qual motivo. Inclusive, não existia confirmação via PCR. Tá. Quem foram os responsáveis pela testagem em massa da hidroxicloroquina? Ela está trocando a máscara. Tá, por favor. Como, senador? Quem foram os responsáveis pela testagem em massa da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19? Os responsáveis, eu acredito que não me cabe apontar, até porque cabe às autoridades investigar. A ordem, a determinação, ela vem
do Dr. Pedro Batista na condição de diretor executivo, com o protocolo assinado por uma série de médicos que eu, inclusive, disponibilizei para os senhores. Então, a pergunta tinha mais fácil. como infectologista responsável a doutora Carla Guerra, tinha o doutor Rafael, que também é um dos diretores da instituição, Por favor. enquanto médicos responsáveis por hospitais. E dentro do Instituto Prevent Senior, os principais responsáveis eram o doutor Rodrigo Esper e o doutor Fernando Oikawa. Então, não houve ensaio clínico, não houve nada. A Prevent Senior obteve autorização da CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para realizar pesquisa com hidroxicloroquina? Segundo o artigo que foi publicado, a pesquisa teve início no dia 26 de março. Contudo, o pedido de autorização para que essa pesquisa acontecesse se deu no dia 4 de abril. Em poucos dias, eles apresentaram um estudo prévio com determinadas informações. Antes da suspensão desse estudo, então, eles tiveram menos de uma semana entre a efetiva autorização, porque uma coisa é o protocolo de pedido e outra é a efetiva autorização, até a suspensão do estudo. Inclusive, um dos motivos da suspensão do estudo foi o fato deles já terem os dados pré-prontos. Eles entregaram em 3 dias. Doutora Bruna, qual era, então, o objetivo de aplicar o chamado tratamento precoce em massa, como experiência inédita no Brasil? Qual era o objetivo? O objetivo, segundo o que me foi relatado, é que as pessoas tivessem a impressão de que existia um tratamento eficaz contra a Covid-19, seja a título de prevenção mesmo, que é na minha visão, uma absurda acepção à questão das vacinas. A única medida preventiva que existe contra é a vacina. Mas eles tinham a intenção de dizer que se as pessoas ficassem doentes, elas teriam tratamento, desde que esse tratamento fosse feito. E esse tratamento recebeu o nome de tratamento precoce. Eles denominavam isso como Golden Day. Então, no segundo dia de sintomas, as pessoas tinham que receber o kit, tomar e supostamente estariam salvas de qualquer complicação. Tá. A seu ver, doutora Bruna, a administração da hidroxicloroquina foi utilizada também como estratégia para não internar pacientes que, evidentemente, precisavam de hospitalização? Não é nenhuma questão interpretativa, é uma constatação. Por favor. As mensagens de texto encaminhadas e disponibilizadas à Comissão Parlamentar de Inquérito mostram que a Prevent Senior não tinha a quantidade de leitos necessários de UTI. E que, por isso, orientava que fosse feito o tratamento precoce. Esse dado é muito importante. Uma das causas é que a Prevent Senior não tinha a quantidade de leitos necessárias para internamento das pessoas. A quantidade dos usuários, de leitos do plano e da operadora. A quantidade de leitos de enfermaria, eu não sei dizer. O que eu posso dizer e afirmar, segundo mensagens que foram entregues, é que a operadora de saúde não teria condições de suportar essas internações na UTI. Mas ela fez convênio com alguns outros hospitais? Segundo informações que eu tive, sim. A Prevent Senior ela tem convênios com outros hospitais. O Leforte é um deles? A internação dos pacientes era feita em hospitais da rede. O Hospital Leforte é um deles? Não tenho essa informação, senador, desculpa. E esse Hospital Santa Marcelina? Não tenho essa informação. Pois eu estou tendo uma informação aqui que o convênio era feito com... Eu não sei se é verdade ou não, por isso estou perguntando para a senhora, mas que também... esse protocolo era encaminhado a esses hospitais conveniados. Então, estão me falando aqui do Hospital Leforte e o Hospital Santa Marcelina. Era bom saber quantos pacientes da Prevent Senior, associados à Prevent Senior, foram tratados nesses 2 hospitais, ou se foram ou não. Levantaremos essas informações. Porque, segundo a informação, o protocolo saía de lá já para esses outros hospitais, por essa questão aí de falta de leitos. Segundo informações que acabaram de chegar dos clientes, o Leforte sim, o Santa Marcelina não. O Leforte sim? Sim. É importante destacar, os médicos eles estão acompanhando a Santa Marcelina OITIV, não. Estão me orientando. Até peço desculpa em citar respostas. os hospitais, eu não tenho conhecimento, estou querendo ser aqui justo. Eu só estou perguntando, não estou acusando ninguém, tá? Claro. Tá. E se o tratamento era o mesmo a partir dos usuários, era o mesmo. Então, a doutora está fazendo uma constatação de que uma das estratégias poderia ser
para não internar pacientes que precisavam, evidentemente, de hospitalização. Desculpe interromper, senador. A principal estratégia, na verdade, era confirmar o projeto. Na verdade, era passar informações de que existia um tratamento e de que ele era eficaz. Essa era a finalidade. Perfeito. Os estudos da Prevent Senior, doutora Bruna, foram utilizados para tentar justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseado, a pergunta anterior, em custos reduzidos, sim ou não? Segundo a descrição dos médicos, sim. É muito mais barato você disponibilizar um conjunto de medicamentos aos pacientes do que fazer a internação desses pacientes. Muito obrigado. O uso dessa medicação era uma maneira de aproximar a Prevent Senior do governo federal? Senhor relator, na verdade... porque essa última resposta dela foi tão impactante que a gente tem que digerir um pouquinho. Por favor. Ela poderia repetir, porque, assim, tudo que a doutora Bruna está falando aqui é estarrecedor, impactante. Essa última, eu cheguei a ficar assim impactado, dar um pouco de náusea, mas era necessário, doutora Bruna, reiterar o que ela disse, para ficar bem claro na resposta anterior. Qual parte, senador? Com relação aos estudos da Prevent, foram utilizados para justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseadas em redução de custo? Sim. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é que, pelo telefone, ele já mandava o kit para casa. Sim, a pesquisa que foi E os vendedores do plano, nós também temos essas informações, eles anunciavam, senador Tasso, que no contrato já receberia o kit, no contrato do plano já receberia o kit. Por favor, doutora Bruna. O uso dessa medicação e da inédita experiência era uma maneira de aproximar a Prevent Senior do governo federal para obtenção de benefícios? Na verdade, pelas informações que me foram passadas, essa era uma consequência. A aproximação já havia sido feita quando ela se propôs a fornecer dados que fossem favoráveis ao tratamento preventivo ou tratamento precoce. Como é a relação hierárquica dos diretores clínicos da Prevent Senior com os médicos assistentes? Só um minutinho, senador. Por favor. Desculpa, senador, pode repetir a pergunta? Como era a relação hierárquica dos diretores clínicos da Prevent Senior com os médicos assistentes? Médicos assistentes que o senhor diz da instituição hospitalar? Sim. Sim. O diretor clínico é responsável por toda a equipe clínica. Abaixo dele se encontram os coordenadores. A Prevent Senior tem uma figura muito especial que se chama guardiões. E abaixo dos guardiões, os médicos plantonistas. Há figuras como gerentes, etc., mas eles não têm tanta relevância. O que fica muito claro dentro da instituição hospitalar, o diretor clínico, abaixo do diretor clínico, a equipe de coordenação, abaixo da equipe de coordenação, o conjunto de guardiões e abaixo